Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja entrando no seu lar no dia de hoje. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. O programa O Caminho da Vida de hoje vai tratar de um dos temas que é um desafio para a atualidade, o relacionamento dos cristãos com as leis. Nos últimos programas, nós já tratamos sobre desafios da atualidade, o divórcio, o aborto, e hoje, quando nós virmos acerca do relacionamento dos cristãos com as leis, nós vamos aprofundar um pouco mais acerca do nosso conhecimento acerca desse assunto. O que eu desejo é que você receba uma palavra de Deus abençoada dentro do seu lar. Palavra que possa direcionar a sua vida e direcionar a forma como você se relaciona com a nossa sociedade. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e logo depois desse intervalo nós voltamos compartilhando uma palavra bíblica com você aqui no programa O Caminho da Vida. Fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, ampliando um pouco mais acerca do nosso conhecimento dos cristãos e a lei. Qual o seu relacionamento? Qual a maneira como você vê as leis do nosso país? Como você se relaciona? Você é um cristão cumpridor de leis? São essas e outras questões que nós iremos tratar no nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, eu quero fazer a primeira pergunta para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, o que a Bíblia nos ensina sobre a função do magistrado civil? Uma vez que nós vamos tratar do relacionamento dos cristãos com as leis, a Bíblia fala acerca do magistrado civil? Um dos textos que nós temos é Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, começa dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aí então fala a respeito da obediência, entendendo que essas autoridades constituídas e abençoadas por Deus vão desenvolver um regime equilibrado, um regime justo. Essa é a visão da palavra de Deus. As autoridades constituídas que temem a Deus ou que cumprem o plano de Deus são autoridades criadas justamente para o bem do povo. Inclusive no versículo 4 de Romanos, que o senhor falou do Romanos capítulo 13, diz que essas autoridades são ministros de Deus, são uma ferramenta de Deus. Eles estão exatamente ordenados por Deus para fazer as leis do nosso país. E Jesus, quando ele argumenta com Pilatos, na verdade, conversando com Jesus, diz: Sim. Você não fala nada, não sabe que eu tenho poder para te libertar? E Jesus diz: nenhuma autoridade seria dada se do céu, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Então, Exato. O próprio Jesus já diz a origem de toda a autoridade que nós temos. Então nós podemos dizer que se o cristão observar as leis do país e andar de acordo com as leis do país, ele está agradando a Deus? Aí é que nós temos que observar, porque a palavra de Deus também diz em Provérbios, no capítulo 29, versículo 2. Sim. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então a gente cai numa armadilha como povo, ou seja, se o povo busca a orientação de Deus, se o povo é temente a Deus, o povo então terá diante de si um governo que é justo e ele vai se alimentar da justiça e do equilíbrio desse governo. Agora, se o povo não busca a orientação de Deus, ele mesmo está criando para si uma estrutura que pode ser uma estrutura pecaminosa. Pastor Luiz, de acordo com essa questão que o pastor Eliseu falou aqui, qual é a advertência bíblica, então, para aqueles legisladores que fazem leis injustas, uma vez que
o povo pode escolher os seus legisladores. Qual é a advertência de Deus para aqueles que fazem essas leis injustas que o pastor Eliseu aqui falou? Antes de responder, eu quero mandar um abraço para a Dona Aparecida. Sim. Dona Aparecida da nossa congregação, eu a conheci lá e ela olhou para mim e falou: eu conheço o senhor de algum lugar? E aí, mais para frente, ela falou: você é pastor do programa. Dona Aparecida, Deus abençoe sua vida, um abraço. Estamos lembrando da senhora. O texto de Isaías, a revista coloca o texto de Isaías capítulo 10, versículos 1 a 4, que diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o dinheiro aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. E segue mais 2 versículos para frente. Então Deus pesa a mão sobre aquele que, por ter muito poder, usa esse poder para prejudicar o outro. Então esse é duramente castigado por Deus. Recebeu poder? Como você usa esse poder? Você recebeu o poder de fazer leis? Que tipo de leis você está fazendo? Todos esses vão ter que prestar contas diante de Deus. A gente percebe que às vezes há uma indignação na sociedade quando vê políticos votando os próprios salários, aumentando salários, ampliando impostos, não fazendo uma boa distribuição das rendas, dos impostos, para que seja contemplada a saúde, a educação e a segurança e tantas coisas mais. Fato é que eles podem escapar das leis humanas, mas das leis de Deus jamais escaparão. Até porque Deus se revela ao povo também através de leis. Pastor Eliseu, qual é a análise feita pelo Neemias, o edificador dos muros de Jerusalém, das leis dadas por Deus a Moisés? Isso vai estar lá em Neemias capítulo 9, versículo 13. Qual é essa avaliação que ele faz acerca das leis? O texto diz aqui: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. As leis criadas por Deus, na visão do profeta aqui, era justamente para amparar o povo, para guiar o povo em equilíbrio. Na verdade, as leis, elas tratariam com aquele que seria o criminoso, com aquele que estivesse burlando ou trazendo a falta de paz para o meio do povo. A palavra de Deus ele vê como uma ferramenta boa. Sim, diz que a palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Deus nos diz que o cristão não deve temer a lei. Exatamente. A lei é para aquele que é contrário a ela, né? O apóstolo Paulo coloca a lei como sendo aquilo que indica quando alguém erra. Portanto, quem anda direito não precisa se preocupar. Nessa perspectiva, pastores, nós poderíamos dizer, e aqui sem engajamento político algum, não que um candidato A, B, C ou D por ser evangélico ou não, mas nós poderíamos dizer que se as leis de Deus fossem observadas, nós teríamos uma sociedade melhor? Eu olho para Deus colocando parâmetros que organizam o mundo. Deus coloca para o homem na Bíblia parâmetros que podem resolver praticamente todos os problemas da humanidade. Praticamente não, todos os problemas da humanidade. Algumas das questões que Deus nos coloca resolveriam problemas que os governos estão se debatendo para conseguir resolver e não conseguem. Portanto, se os homens seguissem as leis de Deus, eles conseguiriam resolver mais, de maneira melhor, os problemas da humanidade. E eles conseguiriam ter muito menos dor de cabeça, não só na legislação, na legislatura, mas como a própria população no dia a dia sofreria muito menos. Joia. Pastor Eliseu, o cristão está sob 2 sistemas de leis. Ele tem que seguir a lei de Deus, mas ele também está sujeito à lei dos homens. Como ele deve agir? O senhor até já deu uma pequena ilustração, já falou um pouco sobre isso na pergunta anterior, mas como o homem deve agir de acordo com Mateus 22, 15 a 21? Ali Jesus está sendo inquirido a respeito de César e de Deus. Sim. No capítulo 22, aí no versículo 21, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus nos ensina é que nós somos cidadãos dos céus, temos os princípios da palavra de Deus, mas somos também cidadãos aqui da terra, estamos sujeitos às leis instituídas. Então eu creio que o cristão deve agir buscando o equilíbrio entre essas duas orientações, a lei de Deus e a lei dos homens. A lei dos homens não pode jamais ser contrária à lei de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva procede do Senhor. Então, se as leis dos homens buscam a orientação
de Deus, elas estão de acordo com a lei de Deus, o cristão pode, de uma forma assim bem pacífica, cumprir essas leis. O problema surge quando há uma dissonância, quando há um desencontro entre aquilo que o homem está falando e aquilo que Deus está falando. E aí o cristão precisa seguir qual lei, pastor? Aí é a lei de Deus. Ele é obediente à lei de Deus. É o que eu estou dizendo, se as leis são... as leis dos homens não conflitarem com as leis de Deus... Se são leis justas, se são equilibradas, não há problema nenhum em cumprir essa lei. O problema é que nós temos, como eu já disse até no programa anterior, nós estamos hoje vivendo um momento de loucura no Brasil, onde parece que as coisas que são aprovadas estão indo totalmente contrário até à própria natureza e colocando muitas vezes mais peso no justo e premiando a injustiça. São coisas que nós devemos ver com muito cuidado. Pastor Luiz. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas deixa eu falar uma questão rápida. No texto de Atos, quando prendem Pedro e João, espancam os dois por estarem pregando, eles decretam uma lei para os dois, dão uma ordem. As autoridades dão uma ordem para 2 discípulos de Jesus e dizem: vocês estão proibidos de pregar nesse nome. E eles dizem: vocês dizem que nós não podemos pregar. Deus diz que nós devemos pregar. Julguem vocês mesmos. É mais importante obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Muito bom. Não responda essa pergunta. Atos 4:19. Vou pedir para que os pastores não respondam essa pergunta, porque vai ser a nossa primeira pergunta já no próximo bloco. Inclusive vou ilustrar falando acerca do servo do Senhor Daniel, a maneira como ele reagiu com respeito a isso. O que eu espero é que aqui no programa de hoje você esteja recebendo uma orientação bíblica acerca de qual deve ser a postura cristã diante das leis e diante dos seus legisladores. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos para ampliar um pouco mais esse conhecimento aqui no programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, o que eu espero que esse programa esteja edificando a sua vida, esteja te ajudando a ter um bom relacionamento com as leis. Lembrando que nós estamos estudando a revista Didaquê, Desafios da Atualidade. Hoje a nossa lição é a lição 9, acerca do relacionamento dos cristãos com a lei. Nós terminamos o último bloco falando sobre que o cristão ele está sujeito a 2 leis, a lei dos homens e a lei de Deus. O pastor Eliseu versou acerca do assunto, o pastor Luiz Henrique, inclusive, nos lembrou a questão de Atos dos Apóstolos, quando 2 dos apóstolos estavam numa sinuca de bico, por assim dizer. A lei falava que eles não podiam pregar o evangelho, e eles falavam que eles iriam pregar o evangelho por conta de ser a lei de Deus e questionaram, qual é melhor seguir, a lei dos homens ou a lei de Deus? Pastor Luiz Henrique, nós vemos que esse problema é um problema muito parecido com o que Daniel enfrentou. Ele enfrentou um conflito de obediência entre a lei de Deus e a lei babilônica, que exigia dele algumas coisas. O que nós podemos dizer acerca desse conflito que está relatado no livro de Daniel, capítulo 6, a partir dos versículos 7 até o 16? Na verdade, não foi somente Daniel que viveu esse problema. Anteriormente, seus amigos... Isso, Sadraque, Mesaque e Abdinego também passaram pelo mesmo problema. De eles terem uma convicção, e desde que chegaram à Babilônia, eles já estavam precisando lutar com isso, que eles tinham uma convicção, e essa convicção ia contra os mandos, as ordens de quem estava governando sobre eles. E no caso de Daniel,
especificamente, a lei dizia que ele não poderia orar. E Daniel tinha por hábito orar e sabia que é um mandamento de Deus falar com o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram por ordem se curvar diante de uma estátua de ouro. E eles sabiam que não deveria fazer por causa da lei do Senhor. Em ambos os casos, Deus interferiu. Eles foram receber a pena e Deus interferiu. Mas nós precisamos lembrar, e agora eu amplio um pouco mais a resposta, nós precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina, na verdade o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então ele já está alertando Timóteo que vai haver momentos em que a observância da lei de Deus vai entrar em conflito. Hoje nós já estamos vivendo dias assim, com respeito ao movimento homossexual, com respeito à lei da palmada. A lei da palmada. A lei da palmada, inclusive, está querendo o Estado interferir dentro da casa de como o cristão deve ou não educar. E isso já acontece em alguns países. Há pouco, nós estávamos falando aqui no intervalo, o senhor falou que uma das escolas, até aqui de Maringá mesmo, já está se propondo a não comemorar mais o dia do pai e o dia das mães, dizendo que agora é o dia do cuidador, inclusive sob uma lei que não é votada ainda aqui no estado do Paraná, viu? Então você que é contrário a isso, você pode e deve se posicionar aqui nas escolas públicas de Maringá. E o fato é que o Estado ele olha para a família e ele quer dizer para a família como ela deve agir, como que o pai deve cuidar do filho, mas no fim das contas quem tem que ficar chorando junto com o filho quando ele está doente na cama é o próprio pai. Isso o Estado não leva em consideração. E quem vai visitar o filho na cadeia quando o Estado pune também é o também pai é o próprio e a pai mãe. E a própria mãe, né? Pastor Eliseu, diante desse conflito que Daniel enfrentou, o pastor Luiz começou a falar, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse relacionamento do cristão com as leis e do cristão com as leis de Deus e com as leis da sociedade? Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Prudentes, né, como a serpente. Ser cristão não significa sinônimo de ser alienado. Por isso que eu creio que no outro programa você já fez uma chamada para a época da política, da eleição, sim. de que é necessário estudar os candidatos, é necessário não se enganar com a questão de que é evangélico e tal, mas ver a proposta, ver o histórico da pessoa, justamente porque sempre há uma intenção por trás. A pessoa está servindo alguma coisa. A gente tem a separação entre religião e Estado, exatamente, e tudo religião mais. e Estado, mas o cristão tem que estar atento sempre. Ele tem um compromisso. O compromisso dele, em primeiro lugar, é com Deus. É o temor que ele tem a Deus. Então, se as leis do nosso país são leis promulgadas de uma forma, eu volto a dizer, justas, equilibradas, honestas, visando o bem realmente do cidadão, de uma forma geral, elas não vão ferir a palavra de Deus. Então, não há qualquer contratempo com relação a isso. O problema existe justamente quando se levantam coisas que são coisas absurdas, e muitas vezes que estão sendo impostas à força. E confrontam o próprio ser humano. Com esse discurso de que, então, deve ser pronta e cegamente obedecido. Eu creio que é aí que entra a questão da avaliação. Quem é que está fazendo essas leis? Quais são as propostas? Quais são os objetivos? Exato. E outra coisa, nós precisamos olhar as leis de acordo com as Escrituras. Essas leis, elas encontram eco na palavra de Deus? Ou essas leis não encontram eco na palavra de Deus? Porque se essas leis não encontrarem eco na palavra de Deus, essas leis não devem ser seguidas por todos os cristãos. Uma coisa é o Estado ser laico, foi o início dessa pergunta anterior. Uma coisa é o Estado ser laico, a outra é o Estado proibir que eu siga a minha religião, ou criar leis que ferem a minha religiosidade. Isso que o senhor falou, pastor Luiz, é muito bom. Eu queria até ampliar um pouco mais essa discussão, aproveitar esse tempo que nós temos aqui, porque está havendo uma grande confusão entre o que é um Estado laico e o que é um Estado ateu, ou pior. Foi algo que conversamos algumas semanas atrás aqui eu nos falo bastidores. Pior porque o ateísmo, às vezes as pessoas vêm com preconceito, as pessoas eles podem não crer da forma que nós cremos, eles podem até não crer em Deus. Mas o problema não é o Estado ateu, é o Estado que proíbe que eu exerça a minha fé. Exatamente. E é isso daí que o pastor Luiz está falando. Porque daí cria-se leis que eles vão interferir na vida pessoal. E interferir na vida pessoal, toda lei interfere. Mas existem leis que interferem de um jeito completamente... Em questões de fé, de consciência. Isso, que eles começam a invadir questões que não dizem respeito ao Estado. Como, por exemplo, se eu vou dar uma palmada ou não no meu filho na hora de disciplinar. Isso não diz respeito ao Estado. Eu retorno ao que a palavra diz. Por exemplo, esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sim. Pode continuar lendo, para quem está usando a Bíblia, mas os 13 e 14 de 1 Pedro 2.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. É uma visão fantástica da palavra a respeito de leis e daqueles que governam. Elas são criadas justamente para punir o crime, né, e defender a cidadania. O problema é que nós estamos entrando numa confusão muito grande aí. A punição, às vezes, está sendo aplicada onde não deveria ser aplicada. Né? Está se criminalizando aquilo Exatamente. que não é teoricamente crime, e aí está se deixando de criminalizar ou de punir aqueles que deveriam receber punição. Né? Nós temos visto, por exemplo, quando nós falamos de leis, é importante que você que nos assiste entenda. O cristão está sujeito à lei. Tem que declarar imposto de renda. O cristão tem que declarar imposto de renda. Ele não pode ser sonegador. Está errado, pastor, mas o dinheiro que o governo está pegando, o governo vai roubar. Que seja o governo o ladrão e não seja você, o cristão, que roube. Tá ok? Leis de trânsito. Existe uma lei de trânsito em vigência e nós temos as penalidades para essa lei. O cristão tem que seguir as leis de trânsito, leis de normatividade. Havia algumas leis morais com respeito ao tipo de roupa, andar na rua, não provocar algumas coisas. As pessoas estão derrubando alguns padrões morais também. O cristão está sujeito a isso. Agora, o que não pode é nem o cristão interferir na liberdade do que não é cristão. Cada um tem direito de fazer o que bem quer com o seu corpo, com aquilo que é seu, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de ver o mundo. Com o seu metro quadrado, vamos colocar Com o seu assim. metro quadrado, mas também ninguém pode interferir na vida cristã. O cristão ele pode continuar tendo a liberdade de culto onde ele estiver, e se o culto cristão for na rua e estiver dentro da legalidade, ninguém tem o direito de chegar lá na rua e, por exemplo, andar sem camisa. Ele está num lugar que é um culto cristão autorizado pelas leis, assim como os cristãos não devem fazer nas paradas gays e outras coisas assim. É o ambiente deles e é o ambiente que as pessoas vão caminhar. Então, eu acho que nós precisamos pontuar muito bem isso do relacionamento dos cristãos com as leis, viu, pastor? Uma coisa que eu queria comentar é que quando eu morava em Londrina, trabalhava em Londrina, eu tinha um patrão evangélico, cristão, tinha funcionários cristãos e ele reuniu certa vez os funcionários e falou, e fez isso mais de uma vez, e falou, vocês podem vender parcelado, contanto que o camarada não seja crente. E naquela época tinha saído uma estatística no Jornal de Londrina que a inadimplência entre os evangélicos era muito maior do que entre os que não eram evangélicos. Portanto, infelizmente, os cristãos acabam sendo conhecidos por não cumprirem as leis da forma como deveriam ser cumpridas. E isso é algo muito preocupante para cada um de nós. Você que é cristão, empenhe-se. O apóstolo Paulo diz, ou é Pedro, agora já não sei, se você vai ficar conhecido, vai ser perseguido, seja perseguido por fazer o bem, e não por andar fora da lei. Sim, isso é importante. É importante que nós pensemos nessas realidades. Afinal de contas, nós estamos num momento político e apesar do programa não orientar em quem você deve votar, nós devemos sim orientar qual deve ser a consciência pela qual você deve dirigir o seu voto. Pense bem nas pessoas que fazem as leis do nosso país. Veja a sua ideologia, veja aquilo que eles pensam, aquilo que eles pregam, inclusive com respeito à fé que você professa. Você que está votando, você precisa pensar nestas coisas. Afinal de contas, nós estamos em um país que tem liberdade para todos e todos nós precisamos ter livre consciência no momento do nosso voto. Eu espero que o programa de hoje tenha abençoado seu coração e tenha te dado uma luz sobre a forma como você deve guiar a sua vida diante das leis que nós temos visto e também a forma pela qual você deve medir o seu voto na hora de escolher as pessoas que irão legislar sobre a sua vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós já voltamos com o pastor Eliseu, que nós vamos fazer dar alguns cumprimentos às pessoas que nos assistem e depois o pastor Eliseu estará orando por você. Já voltamos com o programa O Caminho da Vida.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que o programa de hoje tenha sido bênção para a sua vida. Eu quero aproveitar e dar um abraço para todas as pessoas que assistem ao programa Caminho da Vida, principalmente para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Que Deus abençoe a vida de vocês profundamente. Pastor Eliseu também tem um abraço a enviar. Eu quero mandar um abraço para o Sidney Moreira. Ele é um segurança, diz que assiste o nosso programa. E todos os profissionais também, o pessoal da Igreja Central que tem assistido, incentivado o nosso programa. Aproveita, pastor Eliseu, que a palavra está com o senhor já ore por nós, encerrando o programa O Caminho da Vida de hoje. Que Deus abençoe vocês, ficamos com a oração do pastor Eliseu. Começa assim, vamos orar. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva. Deus amado, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê discernimento ao povo, principalmente aqueles que conhecem a Tua Palavra, para que haja sabedoria, para que haja fidelidade no momento de cumprir as leis, aqueles que governam no momento de fazer as leis. Que o Senhor esteja com a Tua mão estendida sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo